Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o poderoso time do Ajax, campeão europeu da temporada 94-95 sob o comando de Louis van Gaal e que contava com vários craques que antes de fazer história em outros clubes do velho continente conquistaram a quarta orelhuda pelo time holandês 22 anos depois do tricampeonato com a geração de Johan Cruyff e companhia. Sem mais delongas, vamos pegar aqui a nossa prancheta e falar do time base, que era realmente um timaço. Van der Sar no gol, Heidegger na zaga pela direita, Danny Blind centralizado, ele que é o pai do Daley Blind, e Frank de Boer na zaga pela esquerda. Frank Rijkaard, o primeiro volante, Edgar Davids e Seedorf como esses vértices laterais do losango no meio de campo. O Littmanen era o camisa 10 por trás do trio de ataque, que tinha o Finidi George pela ponta direita, Patrick Kluivert, que conquistou a sua vaga de titular ao longo da campanha, mas inclusive a final da Champions ele começou no banco, era o artilheiro do time, muito jovem ainda, e o Overmars na ponta pela esquerda. Esse elenco ainda tinha o Ronald de Boer no meio campo, que era o titular antes do Kluivert roubar a posição, e aí o Littmanen ia para o ataque. Ronald de Boer, que era gêmeo do Frank de Boer, zagueiro, e também o atacante Kanu, no nigeriano. A principal ordem desse time era controlar os espaços com movimentos em torno da bola. Os jogadores mais próximos criavam linhas de passe e os mais distantes guardavam posição e ficavam prontos para o passe mais longo. O que isso te lembra? Jogo posicional. Era isso que Louis van Gaal aplicava. Na saída de bola, o Rijkaard costumava ser um suporte para o trio de zaga. Mais experiente, ele que também já havia jogado como zagueiro, poderia se tornar uma opção de passe tanto pelo meio, buscado pelos zagueiros, ou até mesmo afundar ao lado do Blind para poder fazer uma saída com 4 opções na primeira linha, beleza? Isso favorecia os zagueiros de extremidade. O Heidegger era lateral direito de origem, então ele tinha essa facilidade de poder fazer essas incursões com a bola, conduzir a bola com qualidade para o meio campo, permitindo até inclusive o Davids avançar por aquele lado, ele que era um box-to-box. E pela esquerda o Ronald de Boer também fazia, aliás o Frank de Boer, fazia a mesma função. Só que ele era muito mais um passador. Inclusive aquele time poderia até preferir trocar os passes pelo chão, mas ele era capaz de fazer grandes inversões, grandes passes longos, seja em profundidade, seja explorando a horizontalidade, o fato de terem pontas muito abertas naquele time. Então esses passes mais longos, aproveitando a amplitude, poderiam sair dos pés do De Boer pela esquerda. A organização nesse 3-4-3, né, losango, que era muito forte, era um meio-campo de muita qualidade, bebia muito da fonte da variação ofensiva daquela Holanda de 74 que o próprio Cruyff implementou quando era treinador do Barcelona no fim da década de 80 e início dos anos 90. É um sistema clássico do futebol holandês e do famigerado jogo de posição, que teve o Louis van Gaal como um dos seus principais adeptos e idealizadores também. Naturalmente, esse sistema favorece as triangulações, como a gente abriu dizendo, a abertura do campo com os pontas, além da ocupação do meio-campo com 4 jogadores. Muitas equipes na Holanda jogavam no 4-3-3, ou seja, 3 jogadores no meio-campo. Com o losango, o Ajax tinha uma peça a mais. O Rijkaard era o volante à frente da zaga, um dos melhores da história do futebol. Ele que era cria do Ajax, tinha feito história no Milan do Arrigo Sacchi. À frente dele, Edgar Davids e Clarence Seedorf, 2 jogadores icônicos da década de 2000. O Davids vestindo a camisa da Juventus, o Seedorf, que já tinha jogado muito também no Real Madrid antes de fazer história pelo Milan, ganhar outras 2 Champions. No Real também ganhou a Champions dele, único jogador 4 vezes campeão europeu. Um mais infiltrador, né, no caso que era o Davids, o Seedorf mais passador, mais cadenciador, um meio armador que poderia se juntar inclusive ao Littmanen na armação. Então esse time poderia variar esse meio de campo para um formato de quadrado com 2 volantes, o Davids tendo mais liberdade, o Rijkaard podendo proteger mais a defesa, e 2 meias com o Littmanen, que era um meio atacante, e o Seedorf,
que era esse terceiro homem de meio de campo, mas também mais à frente foi até jogar como um camisa 10, beleza? E falando de camisa 10, o Litmanen talvez seja o menos conhecido, né, pelo público mais jovem principalmente, desse quarteto. Ele era um verdadeiro craque de bola. Ele fazia muitos gols, inclusive se tornou o maior artilheiro da história do Ajax, superando o número de gols do Johan Cruyff. Poderia até jogar um pouco mais à frente, né, como a gente disse, quando o Kluivert não era titular e o Ronald de Boer jogava no meio campo. Ele era a grande referência do ataque. Mas essa posição aqui de meio atacante dava a ele liberdade para encostar no 9, encostar no lado da jogada, entrar na área e abastecer os três atacantes, porque era também um exímio passador. Não só artilheiro, mas também garçom. Era um camisa 10 clássico, daqueles que procuravam jogar nas costas dos volantes. Cabeça erguida, muita classe. A gente está falando da década de 90, então tinha mais espaço para jogar também. Poderia finalizar de fora da área, poderia atacar a área vindo de trás. Era um jogadoraço, o Litmanen. Nas pontas, dois aviões, né? O nigeriano, o Finidi, além de muito rápido e habilidoso, era um jogador bem alto, o que dava a ele vantagem nas disputas contra os laterais esquerdos. Inclusive, se o Frank de Boer fazia muito essas inversões, esses lançamentos longos para o Finidi, era justamente para explorar essa vantagem no jogo aéreo que ele podia ter contra os laterais mais baixos. E na esquerda, o Overmars, que era o outro craque de bola, ele infernizava as defesas adversárias, com o estilo clássico do ponta driblador, que chamava muito os adversários, né, os laterais, para o X1, levava muito as jogadas para o fundo, buscando os cruzamentos, tanto para o centroavante, quanto também para o próprio Finidi, que poderia aproveitar também sua boa estatura para escorar os cruzamentos no segundo pau. Falando um pouco agora do Kluivert, 18 anos de idade, com certeza você já ouviu falar nele, uma das grandes revelações do futebol europeu naquela época, ganhou na raça a titularidade, foi um dos artilheiros do time na temporada, inclusive teve uma pequena disputa ali individual pela artilharia da Eredivisie, com outro jovem artilheiro do futebol holandês, um tal de Ronaldo, que jogava no PSV, não sei se vocês conhecem, Ronaldo Fenômeno, marcou 30 gols, né, pelo PSV naquele campeonato. O Kluivert acabou ficando como vice-artilheiro, e o Litmanen também ali na lista dos artilheiros, ali um pouco mais abaixo, em terceiro lugar. Ainda assim, o Kluivert, que não era titular absoluto, saiu do banco na final da Champions League para poder fazer o gol do título da quarta conquista europeia na galeria do Ajax, que é o maior clube da Holanda. Falando um pouco de defesa agora, era um time muito sólido, aplicando a subida de pressão, que era uma ideia que o Van Gaal já tinha acoplado, né, do Milan do Sacchi, uma ideia que já estava difundida pelo mundo após aquele Milan do Sacchi. O Sacchi que fez o raciocínio de que era mais fácil roubar a bola correndo para frente, mais próximo do gol do adversário, do que correndo para trás, próximo do próprio gol. Além de que esse time do Ajax usava muito bem a estratégia de deixar o adversário em impedimento, avançando as linhas quando o lançamento longo era iminente. Então, quando ele via que o zagueiro, ou do goleiro, ou de qualquer jogador vindo de trás, estava se preparando para fazer um lançamento longo, a defesa se adiantava para poder deixar o receptor e potencial da bola adiantado. Então essa era uma estratégia muito boa da equipe do Ajax. E além disso, né, se o time precisasse correr para trás, ainda confiava muito, porque o trio de zaga era excelente e ainda tinha um grande goleiro, Van der Sar, um goleiraço. Então esses princípios foram levados, né, do Van Gaal para o Barcelona, anos mais tarde, assim como vários jogadores desse Ajax que também foram jogar no Barcelona, o Davids, o Overmars, entre outros aqui, também jogaram pelo clube da Catalunha. Então, além de uma organização ofensiva muito boa, uma organização defensiva que visava buscar recuperar a bola ainda no campo de ataque e também confiar nas suas peças defensivas, beleza? O Ajax foi campeão holandês invicto naquela temporada com 61 pontos, 27 vitórias e 7 empates, 106 gols marcados e 28 sofridos. Na Champions, liderou o grupo que tinha Milan, Salzburg da Áustria e AEK da Grécia, com 10 pontos, 4 vitórias, 2 por 2-0 contra o Milan, uma de 2-1 e outra de 2-0 contra o AEK,
e 2 empates, ambos contra o Salzburg, 0-0 e 1-1. Lembrando que aquela Champions só teve 16 clubes na fase de grupos e só participavam campeões nacionais. Então o mata-mata se iniciou nas quartas de final, onde o time encarou o Hajduk Split da Croácia, empatou por 0-0 fora de casa e venceu por 3-0 na Holanda. Nas semis o adversário foi o Bayern, mais um 0-0 longe de seus domínios e sonoros 5-2 em casa. E na decisão reencontrou o Milan e venceu por 1-0, gol do Kluivert. No Mundial o adversário do Ajax foi o Grêmio, comandado pelo Filipão, que tinha o Paulo Nunes e o Jardel na dupla de ataque, que segurou bem o Ajax, durante 90 minutos, em tempo normal, 0-0, mas acabou perdendo por 4-3. O Ajax foi campeão mundial na sua segunda participação da Copa Intercontinental. Esse time era moderno à sua época, não à toa, quando o Bayern contratou o Guardiola, chamou esse movimento de fase 2 do desenvolvimento do estilo de jogo que queria se implementar na Baviera. Isso porque a fase 1 já tinha sido iniciada anos antes com a ida do Van Gaal para Munique, muito por conta do que ele produziu pelo Ajax e posteriormente também no Barcelona. O Van Gaal no Bayern alcançou a final da Champions 2009-2010, a primeira de 3 em 4 temporadas no clube bávaro, controlando, ocupando os espaços para desequilibrar o adversário, subindo pressão nas defesas, mantendo a posse de bola no campo de ataque. O jogo posicional, que nasceu com o futebol total do Mitchell e do Cruyff como semente, teve como uma das suas principais árvores o técnico campeão europeu com esse Ajax em 95. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!